Ontem vimos que Deus purificou Isaías do pecado dele, dos pecados dele. E após essa purificação, Isaías se sentiu agradecido, se sentiu muito bem para aceitar de imediato o chamado que Deus fez para ele, para que Isaías representasse a Deus e enviasse uma mensagem ao povo. Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Depois de um contato com Deus, que a princípio o aterrorizou, por ele ser um pecador em contato com Deus Santo, Isaías recebe o perdão, a purificação dos seus pecados com uma brasa tirada do altar, que era acendido por um fogo santo, um fogo de Deus. Sendo o fogo um agente de purificação, simbolicamente este fogo do altar de Deus purifica Isaías dos seus pecados. E aí Isaías aceita de imediato o chamado de Deus, porque ele se sentiu tanto agradecido quanto confortável para este chamado. Este encontro de Deus com Isaías o encorajou para o início do ministério dele. E é comum, de certa forma, vermos que esses encontros, estas visões que Deus dá a um profeta, ele encoraja o profeta. E por quê? Porque o profeta vai enfrentar muitas objeções, muitas dificuldades e muita rejeição. Só que quando Deus aparece a esse profeta, nos momentos de tristeza, de dúvida, de rejeição, o profeta lembra: aquele que está comigo é maior e infinitamente mais poderoso do que aqueles que estão contra. E ao mesmo tempo o profeta é um instrumento de Deus para separar o trigo do joio. Quem ouve a mensagem de Deus, alguns se endurecem, têm o coração endurecido como barro, como o faraó no Egito, e outros amolecem o coração como cera, como vários pecadores que entraram em contato, por exemplo, com Jesus Cristo. Ou seja, no templo de Deus, quando Isaías teve esta visão, ele encontrou encorajamento, ele encontrou apoio, ele encontrou forças. O que isso tem a nos ensinar? Primeiro, que do mesmo modo que Isaías, você e eu deveríamos estar dispostos a sermos mensageiros de Deus. Não temos o dom profético. Se Deus quiser dar o dom profético para alguém, Ele pode fazê-lo. Mas Deus quer que, mesmo que não sejamos profetas, que sejamos mensageiros, levando o plano de salvação para as pessoas, ensinando-as as verdades bíblicas para que elas possam conhecer o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então, quando Deus fizer um chamado para você, não importa o meio que Ele utilize, aceite esse chamado, porque você vai ser muito feliz em fazer parte de um trabalho nobre e santo, que é levar a mensagem de salvação e as verdades transformadoras da palavra de Deus a muitas pessoas. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que se o santuário de Deus foi um local de encorajamento para o profeta Isaías, ele também pode ser um local de encorajamento para você e para mim. Sabe por quê? Porque Jesus se encontra no santuário celestial e a presença de Cristo no santuário celestial é para nos encorajar. Porque Cristo, sendo o nosso representante e estando no santuário celestial, tendo acesso a Deus o Pai, é a mesma coisa que você e eu estarmos lá, pessoalmente com Deus. Por isso nós podemos orar com fé, com convicção, de que nossas orações são atendidas. Podemos ter certeza de que teremos apoio de Deus, forças para lutarmos e para vencermos, porque Cristo, o nosso substituto,
O nosso intercessor está na presença do Pai. E a presença dele significa que nós, mesmo que não fisicamente, também estamos lá. Porque Cristo é o nosso representante. Então, quando você estudar, por exemplo, a doutrina do santuário celestial, e quando você ir até Cristo em oração, você vai encontrar no santuário celestial encorajamento para cumprir a sua missão, para cumprir o seu papel como pai, como mãe, como profissional, como estudante. E por isso há um convite para você e para mim, em Hebreus 4, 14 a 16. E eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora, que diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Cristo se encontra no santuário que está no céu como nosso sumo sacerdote. E já que ele está lá porque ele é digno disso, porque ele morreu na cruz sem merecer e ressuscitou. Ele está lá porque ele entende as nossas fraquezas e pode nos ajudar. E ele está lá para que nós nos aproximemos de Deus com confiança, porque a porta em direção ao trono da graça está aberta para cada um de nós. E por isso nós podemos encontrar socorro, encorajamento, misericórdia, graça, sempre que nós precisarmos. Por isso que Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Ou seja, o mais importante da carta aos Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus. E que esse sumo sacerdote ministra. De que forma? Cristo, com sua presença no santuário celestial, ele garante a presença do Espírito Santo aqui na terra. E com a sua presença no santuário celestial, ele garante que nossas orações cheguem a Deus. Por isso, apegue-se a Jesus. Assim como Isaías recebeu forças e encorajamento no santuário de Deus, você e eu também podemos, porque o nosso grande sumo sacerdote Cristo se encontra lá como nosso representante. Que Deus dê paz ao seu coração e amanhã finalizaremos o nosso estudo dessa semana. Um forte abraço e até lá.